uma benção. O campus voltou, de certa forma, a estar vivo. Então, queridos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Filosofia 3, Filosofia Contemporânea, do curso Técnico Integrado em Química, né, do IFES Campus Vila Velha. Né? Vocês vão ter uma aluna nova aqui no curso de vocês, que não é bem aluna, a professora Clara Alcione, que faz filosofia na Universidade Nacional, né, na UNB, em Brasília, e é mãe de uma grande amiga minha, Luciana. Nós fizemos doutorado junto, e é mãe de aluna também do integrado, né? Então, a satisfação gigantesca estar com você aqui, Clara. Seja muito bem-vinda entre os bons. Hoje fala-se muito entre os bons e os maus, né? O mundo polarizado, né? Quero acreditar que o mundo entre os bons está entre aqueles que ainda fazem alguma reflexão e não saem mungindo nas ruas, né? Mas, enfim, fica aí o bienvenue, né? O welcome, né? O bem-vindo da Clara, tá bom? Ela vai ter uma intervenção com vocês, pessoal. tá? Obrigada. De nada, Clara, de nada. Então, vamos lá, gente. Então, hoje... Aí, ó, o pessoal falando seja bem-vinda, Letícia, Adriele, Sofia, né? O Vinícius, um monte de gente. Estou vendo aqui no chat. Obrigada. Vamos lá, gente. Então, na última aula, nós começamos a estudar o historicismo alemão, tá? Esse historicismo é um movimento, né, de revivificação das ciências humanas, tanto que um grande sociólogo vai estar atrelado a este movimento, que é o alemão Max Weber, né? Então, mas vamos estudar Max Weber? Não vamos estudar Max Weber, mas vamos, com Dilthey e com os historicistas, pensar esse florescimento das ciências humanas. As ciências humanas que desejava, inquiria este lugar de cientificidade, e o fará por intermédio dessa escola, né, pós-hegeliana, pós-esquerda, né, hegeliana, né, ou seja, pós-Schopenhauer, pós-Kierkegaard, né, pós-Marx, né, numa perspectiva de trazer a história dos indivíduos em cena. Então, estudamos com Dilthey a necessidade de reviver para compreender, que é, de certa forma, junto com o materialismo histórico dialético de Marx, a perspectiva que nós analisamos a história nos dias de hoje. A gente viu com Nietzsche, né, que não se trata de uma análise da história do tipo monumental, do tipo faraônica, tentando analisar os vultos, e aí nós nos ajoelharíamos, né, segundo Nietzsche, né, diante do bezerro de ouro, que seria a interpretação, né, dos historiadores, mas de uma maneira crítica. E aí os historicistas alemães trazem essa realidade para o bojo social, tentando como compreender a história, como compreender isto que nos afeta a todos e que é sentido por todos. E, obviamente, dando a história, e aí a reboque, a filosofia, a sociologia, a antropologia, as ciências políticas, as ciências humanas, a interpretação da literatura, uma compreensão, né, científica, não entendendo mais como ciência apenas aquilo que era nomotético, né, que é o científico da química, da física, da biologia. Afinal de contas, do mesmo jeito que existem leis lá na física, né, as leis newtonianas, as leis, nessa época não se pensava em física relativista, né, mas, né, que existem leis que vão reger a interação dos corpos na natureza, né, as leis que vão guiar, né, a termologia, a ótica, né, a eletricidade, essas leis da química, né, das relações atômicas, das relações moleculares, das relações de substâncias, as leis bioorgânicas, né, a estrutura celular, a genética, né, as definições, né, zoológicas e botânicas,
né, que são leis, né? Existiriam leis também nas ciências humanas, existiriam leis que vão tornar, ou metodologias que vão tornar as ciências humanas para além de uma interpretação, ou para além de uma concepção pessoal, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, olha, ciências humanas é o lugar da opinião. Não, peraí, não é. O lugar da opinião chama-se doxologia, né? É a doxa, né? A filosofia, a sociologia, a história, a geografia, a antropologia, as ciências políticas, a teoria da literatura, não são compreensões de mera opinião. Elas passam pelo crivo, né, de um status científico e por isso são chamadas de ciências humanas. Só não são científicas ou não deveriam ser científicas como as ciências naturais, tá? Então, nessa perspectiva, né, surge o pensamento de Dilthey, a necessidade de compreender essas ciências chamadas do espírito, entendendo que o mundo é humano, que o mundo, por ser humano, é um mundo histórico, e essa vivência histórica das pessoas é que dão para nós o status, o apega, a liga, né, de compreender ou tentar interpretar as leis que regem, ou que estruturam, ou que dão forma à humanidade e ao corpus social. Né? Afinal de contas, como se conjugam as leis econômicas, como se conjugam as leis sociais, as interrelações humanas, as relações grupais, era isso que queriam os historicistas, dar um status científico àquilo que é humano e encontrar essas leis que regem essa humanidade. Então, de Dilthey, chegamos então em Wildenband, né, Wilhelm Wildenband, né, também alemão, e ele vai falar sobre a distinção entre ciências nomotéticas e ciências ideográficas. Afinal de contas, o que é isso, né? Para ele, o conhecimento histórico constitui um problema crítico. A filosofia devia fazer-se também histórica para não se tornar defasada em relação a efetivas aquisições científicas. Ou seja, ele coloca que as ciências humanas é um pensamento sobre si próprio também, que deveria fazer ou pensar uma metodologia filosófica, uma metodologia histórica, compreender a maneira, ou historicamente, a maneira como se constituiu o pensamento humano. E vocês vão perceber que todos os filósofos contemporâneos, eles são leitores da filosofia clássica, são leitores da filosofia medieval, são leitores dos precedentes da filosofia moderna, porque eles vão sempre estar se posicionando. Lembra? Nietzsche está ali se colocando contrário a Hegel, né, contrário àquela perspectiva, né, alemã do absoluto, de que existe um Geist, que existe um espírito que condiciona a cultura, que condiciona os povos. Então, mas ele, para falar isso, ele leu Hegel. Né? Então, do mesmo modo, nós estudamos a filosofia por um viés historicista, para que ela compreenda os seus ganhos, as suas perdas, as suas evoluções, não como uma ideia de progresso, de que a filosofia contemporânea ou a história contemporânea é melhor do que a história antiga, ou que nós progredimos, que nós melhoramos. Não se trata de um positivismo à la Comte. Se trata de uma perspectiva, de fato, de compreender aquilo que é humano por intermédio de uma metodologia. Com isso, logo percebe-se que o Wildenband se mostra contrário às distinções que o Dilthey promove entre ciências naturais e do espírito. Né? Ciências naturais, física, química, biologia. Ciências do espírito, as ciências históricas. Nós vimos isso na nossa última aula. Para ele, a distinção de base objetual, né, o objeto, natureza e mundo humano, promovida por Dilthey, é apenas uma distinção metodológica. Porque para Wildenband, né, as ciências humanas, elas não estão na contramão ou são completamente diferentes das ciências naturais.
As disciplinas científicas são, então, divididas em ciências não naturais e humanas. Porque Wilderband, diferente de Dilthey, entende que existe natural no humano, né? E que existe humano no natural. Como assim, Jameson? Existe natural no humano? Ué, nós não estamos falando a partir de um corpo biológico sujeito a condições físico-químicas? Obviamente, né? E aquilo que é humano no natural? Completamente. Nós só interpretamos a natureza por intermédio de uma consciência humana. Se não houvesse, e a gente viu isso com Kant, né? Se não houvesse essa compreensão daquilo que é natural, né? A gente coloca a nossa lógica humana no universo natural. Então, para o Hildebrand, não existe essa distinção que existia em Dilthey, né? Ciências humanas, ciências do espírito e ciências da natureza ou ciências naturais. Para o Hildebrand, as disciplinas científicas são divididas em ciências nomotéticas e ciências ideográficas. O que são as ciências nomotéticas? É aquelas que procuram determinar em leis gerais a regularidade dos fenômenos. Se a gente for olhar direitinho, essa distinção entre Hildebrand e Dilthey não é apenas aparente, né? Porque as ciências nomotéticas, elas estão mais, obviamente, ligadas às ciências naturais. Você vai ler o quê? Leis gerais, regularidade do fenômeno. O que é isso? Empiria, experimentalismo, laboratório. É o quê? Olha, misturei ácido e base, eu tenho sal e água. É uma lei geral por uma regularidade do fenômeno. É claro que vão ter exceções, né? Ali um ácido fraco, uma base forte, vou ter outros conjuntos de interações. Mas, na maioria das vezes, que a gente tem o quê? Se eu solto um peso para baixo, ele vai cair. Eu vou chamar isso de gravidade, e vou dizer ainda, tentar um cálculo aqui, colocar que é 9,622 ou 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração com que os corpos caem dentro desta condições normais de temperatura, pressão, enfim, né, essa CNTP aqui. Né? E o que seriam ciências ideográficas? É o fenômeno singular, visando compreender sua singularidade e individualidade. E, obviamente, aí as ideografias estão ligadas às biografias, né? Ou seja, é o fenômeno singular, ou seja, único, né, vivencial, de vida, é uma ideia, é a ideia de singular, de individualidade, daquilo que nos afeta, não em leis gerais, mas leis individuais. Percebam que as duas coisas, o nomotético e o ideográfico, estão em constante interação. Afinal de contas, eu estou neste mundo, vivendo aquilo que são as leis gerais deste mundo, né? Eu não estou voando, eu não estou igual Gente, aquele filme que o cara começa velhinho e nasce e morre novo, o Button, né? Então, quer dizer, eu não estou numa perspectiva diferente daquilo que é natural. Então, eu estou no meio daquilo que é nomotético, mas a minha vida, a experiência do tempo, a experiência da minha existência, a minha consciência, e aí eu posso pegar a lá Freud, enfim, como eu estou entendendo o meu próprio viver, aos existencialistas que a gente vai estudar ainda, né? Ou seja, eu neste viver único, ele é ideográfico. Aqui o Hildebrand. Vamos lá, um pequeno trecho do que nos escreve o mestre alemão aqui. As ciências de experiência procuram no conhecimento do real ou o geral, sobre a forma da lei de lei da natureza, ou particular, em sua fisionomia historicamente determinada. E aqui há uma diferença, que há um ponto muito importante. Porque, para o Hildebrand, se eu procuro um conhecimento no real por conta de uma lei, nomo, lei, né, em grego, nomo, né? Então, eu procuro uma lei, ele vai considerar que nas ciências humanas
também existem nomotéticos, ou seja, existem características nomotéticas, existem características ou elementos que fundamentam leis gerais sociais, né? Vamos pegar aí, a gente pode pegar o próprio Marx, né? Quando ele fala de estrutura e superestrutura, ou de ideologia, ou de mais-valia, na verdade ele está falando de quê? De um conceito, de uma lei social, tá? E a gente vai ver a mesma coisa no Desencantamento do Mundo em Weber, a gente vai ver essa tentativa de cientificidade também em Durkheim. O que a gente nos apega aqui é a compreensão de que os historicistas alemães estão percebendo, a partir de Wilderband, que existem leis sociais ou existem leis gerais na estruturação da sociedade, tá? Elas consideram, por um lado, a forma permanentemente e, por outro lado, o conteúdo singular determinado em si do devir real. O que é o devir real? Aquilo que está acontecendo para além do abstrato, do fenômeno da consciência, esse acontecer na vida, esse acontecer neste mundo que é social, econômico, político, cultural, ele é em si sua singularidade, porque a experiência bate na minha consciência de maneira singular, bate na sua consciência de uma maneira singular. Você olha para o mundo também de uma maneira singular, né? Agora, existe nessa singularidade uma relação com uma lei geral, né? Tipo, fenômeno... Nossa, impossível nesse momento, né? Eu fico me comprometendo aí pós 7 de setembro, né? Mas fenômeno de multidões, também chamada de fenômeno de manada, seria uma lei nomotética dentro da perspectiva social, tá? Apesar de eu sentir de maneiras diferentes, né? Isso que as pessoas vão uma guiando atrás da outras e tudo mais, vocês riem, né? Mas vocês estão entendendo o recado, né? Muitas vezes a pessoa vai porque o outro foi, é uma psicologia social, né? Dentro dessa psicologia social existe, óbvio, para não chorar, né, Letícia? Mas dentro dessa psicologia social, os fenômenos de manada é porque o nome na psicologia social é esse mesmo, né? Então fica aquela coisa, né? Manada, gado, manada. Gado. Thierry, você me compromete, rapaz. Ainda bem. E aí o que acontece? Eu só coloco isso aqui para vocês o link, tá? Eu não coloco público no YouTube, não. Apesar de um dia, quem sabe, eu não ter coragem de colocar esses vídeos públicos, né? Mas enfim. Este fenômeno, ele tem uma lei, que é uma lei de psicologia social, uma lei de antropologia, mas ela é também, além daquilo que eu experimento idiograficamente, né? Ela é um fenômeno social nomotético, tá? Então, as primeiras, né, são ciências da lei, as outras, né, que são as nomotéticas, as outras são ciências do acontecimento, né, que são as ideográficas, ou a experiência daquilo que aconteceu historicamente. Aquelas nomotéticas mostram o que é sempre, estas, o que foi outrora, tá? Ideográficas. No primeiro caso, o pensamento científico, então, é nomotético. No segundo, o pensamento é ideográfico. Acho que vocês conseguem separar uma coisa de outra agora. E quando se fala de uma lei geral, nós estamos falando de das ciências nomotéticas, que podem ser naturais ou humanas. Se é a minha experiência do fenômeno, de maneira singular, daquilo que eu experimentei, é uma característica ideográfica. As ciências históricas são, então, autônomas e irredutíveis, né? Ele está querendo dar, então, essa perspectiva científica às ciências humanas. E isso vai se repetir nos outros historicistas, tá? Alguns vão levar para um lado que vai ser super bem acolhido no contemporâneo, outros vão levar para um caminho que vai ser negado no contemporâneo, e vocês vão ver isso, né, no Entre Guerras, aqui o historicismo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial aqui, como essa filosofia vai se dar dentro da Alemanha. Então, vocês já começam a entender ali o movimento, nós estamos falando de século XX, início do século XX, Alemanha, o que isso aqui pode virar ou borbulhar, tá? Né? Richert, né, outro autor historicista,
ele vai falar sobre a autonomia dos valores e do conhecimento histórico. Vamos lá? Frase do mestre alemão Richter. A mesma realidade torna-se natureza quando a consideramos em referência ao geral, e torna-se histórica quando a consideramos em referência ao particular. Então ele coloca essa dupla característica da história, que ela é, ao mesmo tempo, né, uma perspectiva de referência, ou seja, ela é aquilo que viveu, aspas, a população, né? Nós vivemos, né, em 1930 a Revolução Varguista. Essa é uma experiência geral. Agora, o que a sua bisavó, lá em 1930, experienciou, né? Aquilo ali, né? Tem uma referência geral e tem uma referência particular, tá? A elaboração histórica baseia-se nos valores, né? Que são valores, aqui a gente está chamando na relação dos fatos individuais, com o valor que é dado a esses mesmos acontecimentos ou elaborações individuais ali que vão se tornar históricas. Tudo que não tem valor, o historiador deixa de lado, tá? Então, a história tenta dar conta, então o objeto da história são aquilo que as pessoas naquele momento deram enquanto valor, tá? Como isso vai ficar na história, a gente não sabe ainda, né? O 7 de setembro, então, né? O anteontem, né? Como que isso vai ficar? Eu sempre me preocupo com isso, né? Como que isso vai ficar grafado nos livros? Quais são os valores positivos ou negativos que vão ser interpretados a partir do que aconteceu, né? Então, a gente tá... Opa, voltou. Tá nessa experiência ainda de tentar entender como a história vai compreender o valor, se mais positivo ou se mais negativo, do 7 de setembro de 2021. É como se nós falássemos do 11, né, de setembro, né, de 2002. Já tem quanto tempo o atentado às Torres Gêmeas? Foi 2001, né? Faz 20 anos esse ano. 20 anos do atentado. Por sinal, ótima proposta para cobrar no Enem, tá? Excelente proposta para cobrar no Enem, Gabriel. Nossa, vamos fazer uma primeira aposta aqui, né? Os 20 anos do atentado terrorista. Se bem que, né, a paralisação dos caminhoneiros agora, hoje, né? E aí, vamos pensar, né? Quem vai fazer a prova é o INEP, né? Será que eles vão querer realmente que vocês façam reflexões sobre atentado terrorista? Aspas, né? Não sei. Vamos ver, né? O que vai acontecer aí, né? Mas, enfim, a experiência ideográfica ou a experiência do valor daquilo foi um acontecimento negativo. Agora, se nós estivéssemos fazendo a história do povo afegão, né? Se a gente estivesse pegando a experiência, né, vamos pegar, do próprio movimento terrorista, do Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, né, e de tudo que tem acontecido hoje no Afeganistão, que valores seriam interpretados para aquele fenômeno, tá? Existe uma música francesa que fala de uma petite fille afegã, né, que eu lembrei porque o nome do cantor é parecido com o nome do filósofo aqui, Rickert, né? Que fala o seguinte, faz uma interpretação daquele momento como colot de pied d'argile. O que é isso? Colot de pied d'argile, né? O colosso, o gigante com pés de barro, que é uma referência bíblica ao governo de Nabucodonosor, né? Que tipo assim, né? Que era uma profecia antiga. E aí,
a gente fica pensando, né, quais são os valores imbuídos 20 anos depois, né, daquele acontecimento histórico. Então, o que o Rickert está fazendo, na verdade, o que está promovendo para nós é perceber que os valores, eles são, de fato, autônomos. E a interpretação histórica vai colocar se aquilo foi positivo ou negativo, ou quão positivo ou quão negativo foi aquele fenômeno, né? O conhecimento histórico tem essa perspectiva, né? O fato histórico, ele acontece, né? E aí é dada uma interpretação com uma autonomia de valores para dizer se aquilo ali foi bom ou foi ruim, tá? A mesma coisa a gente vai ver grafado nos livros de história daqui a 40 anos. Vamos ver aí, talvez eu não veja esse fenômeno, mas vocês certamente verão, né? Que aí vocês vão até lembrar de mim, né? Tipo assim, quem sabe aqui vai falar assim: nossa, o professor Jamerson falou isso naquela aula, né? Já o finado professor Jamerson, né? Vai falar assim, né? Que qual seria o valor histórico que nós daríamos ao 7 de setembro de 2021? Isso, imagina, daqui a 40 anos, né? E aí vai estar 60 anos do atentado das Torres Gêmeas, vai ter uma outra configuração de autonomia dos valores, o bom e o mal de tudo aquilo ali, né? Mas vamos lá. Palavras do Rickert, né? O conceito de individualidade histórica constituiu os valores captados e feitos próprios pela civilização ao qual ele pertence. Então, óbvio, a minha civilização é que dá o tom do valor, se positivo ou negativo para aquele fenômeno, né? O procedimento histórico é contínua referência a um valor que também é histórico, tá, gente? Hoje, um fenômeno que pode ser considerado super positivo, amanhã, 20 anos depois, pode ser entendido de uma forma completamente distorcida com outro valor, porque os valores, eles são autônomos, né? O positivo, o negativo, o como isso é valorado, pesado e compreendido, tem uma autonomia para além do próprio fenômeno histórico, tá? O conhecimento histórico é definido como cultura, e os valores históricos culturais constituem o devir da própria história. Então, o que se apega, o que se debruça às ciências humanas? Elas se debruçam sobre um objeto bastante específico, segundo o Rickert, que é sobre a cultura, e esta cultura, então, é analisada como um objeto social, tentando compreender as suas leis, tentando compreender objetivamente o que está ali, mas entendendo que os valores positivo ou negativo vão ser dados de acordo com o intérprete, de acordo com a pessoa que vai ler aquele fenômeno, que vai interpretar, que vai escrever sobre aquele fenômeno. Tá? Então, quando a gente lê lá o fenômeno de tal coisa foi muito positivo historicamente, né? A gente está lendo, na verdade, uma visão valorativa daquele teórico sobre o fenômeno. Outro teórico poderia ler de uma outra maneira. O que a gente tem hoje, a gente poderia fazer um paralelo aqui, uma boa questão também, a guerra de narrativas, né? Vamos dizer, hoje a direita no Brasil requisita uma compreensão do golpe de 64 como uma revolução militar de 64. Percebam que eu estou falando do mesmo fenômeno histórico compreendido por uma ótica rickertiana de autonomia de valores. Porque se eu coloco, né, golpe, eu estou entendendo que o período militar foi marcado por uma valoração negativa. Se eu compreendo como revolução, eu estou tentando buscar uma narrativa que dá positividade valorativa àquele acontecimento histórico. Entre o golpe e a revolução, né, existe o que efetivamente aconteceu, que é um fenômeno que vai estar ali marcado por repressão, por censura, antidemocrático. E aí, então, assim,
Não dá para você chegar e falar assim, ó, foi uma revolução em 64, foi tudo maravilhoso, eu apoio, é só se você falar, eu apoio a censura, eu apoio os movimentos prisionais dos presos políticos, né? Eu acho super bacana isso, que tinha toque de recolher na cidade, era muito mais... Percebam, né? Não dá para dizer que foi revolução e dizer que você é contra a censura, né? Como assim? Dois pesos e duas medidas na compreensão histórica? Então, Rickert acaba por dar ao historicismo a necessidade de um caráter científico ao dizer o seguinte: a história como ciência, vale dizer, como ciência da cultura, não é possível senão enquanto existem valores que têm dimensão geral, que nos fornecem a razão da escolha e da síntese dos fatos, né? Ou seja, o próprio intérprete tem que revelar, eu falo deste ponto de vista, né? Os valores que eu estou compreendendo, que eu estou entendendo, têm essas dimensões, têm esses paralelos, têm este tamanho, tá? E a metodologia da historiografia, então, que estava nascendo, então, como também de todas as ciências histórico-sociais, eu falei aqui da economia, das ciências políticas, da antropologia, da própria sociologia, né, da história, da filosofia que acaba sendo trazida a reboque para o bojo das ciências humanas, da própria história ou historiografia e da geografia, né, perpassam a distinção entre aquilo que é nomotético e ideográfico. Mas enquanto rol científico, ambas são as ciências humanas, né, ganham com os historicistas alemães o status ou o tônus, a força de ser científico, de não ser apenas opinião, né, de ser algo que se revela mostrando as suas leis, mostrando os valores, mas não é apenas uma interpretação, né? O que se passou na cabeça do fulano, né? Ela é, né, um método de compreensão da realidade que traz, horas, segundo Hildebrandt e Rickert, caráteres nomotéticos e ideográficos. É aquilo que eu experimentei, que eu experienciei, que eu vivi enquanto história, mas é ao mesmo tempo aquilo que nós, humanidade, vivemos, aquilo que nós, sociedade, vivemos, aquilo que nós culturalmente experimentamos. Aqui o Rickert. E aí vamos falar um pouquinho sobre George Simmel. Já estamos caminhando já para o finalzinho, né, desta aula de hoje, né? Simmel vai trazer uma ideia de relativismo dos fatos, tá? Além dos reinos do sujeito e do objeto, sempre presentes nas considerações filosóficas ou científicas, Simmel propõe dois outros reinos. O terceiro reino seria das ideias, e o quarto reino seria o do dever ser. Tá? Jameson, me explica melhor isso assim. Como assim já tinha dois reinos? Já tinha dois reinos com Kant. Lembra da Revolução Copernicana em Kant? Quando a relação entre sujeito e objeto ali é sintetizada naquilo que a gente chamou de transcendental a priori, Simmel, salvador das redações. Como assim, Gabriel? Vamos lá. Modernidade líquida pode entrar em qualquer coisa. Ah, não é modernidade líquida, não. Ele é o atitude blasé, cidadão blasé. Isso. Tudo. Aí, garoto. Perfeito. Modernidade líquida também pode, mas aí nós estamos falando de um polonês, né? Pouquinho diferente, relaxa. Estamos falando de Bauman, né? De Zygmunt Bauman, modernidade líquida. Mas beleza, vamos lá. Simmel realmente cabe um pouquinho, né, para todas as coisas. Nossa, minha câmera parece estar piscando. Vocês estão vendo isso? Não é só para mim aqui. Tá, né? Tá estranho. Tento conectar de novo. Não, vou sair não. Vamos continuar aqui mesmo piscando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando pra certo. Mim tá normal aqui. Beleza, então.
Vamos lá, então, gente. Então, o Simmel traz essa ideia de Deus que... tomara que não seja, Adriele. Talvez seja o Anonymous entrando aqui. Thierry? Tá sendo hackeado? Talvez. Daqui a pouco vai parar de ser propaganda bozista aqui no... Putz, me descobriram. Com certeza descobriram a gente. Vai dar ruim, hein, gente? Vai dar ruim. Deixa eu tentar aqui ir pro OBS. Opa, não quero isso não. Hackers. Não sei, não tá dando aqui também não, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Censura. Censura dele. Nossa senhora, pode ser, hein? A gente falando dessas coisas, né, gente? Nossa senhora. Mas vamos lá, então. Vou fazer isso, Iris. Pronto, desliguei a câmera. Vou reiniciar a câmera aqui. Ó, tá esquisito mesmo. Voltou esquisito, tá ainda, né? Vamos seguir, gente, vamos seguir. Né? Talvez é alguma coisa aí do fenômeno aqui. Não vai ser um fenômeno físico aqui. Né? Tamo junto. Vamos lá. Além do Zen, então, nós estávamos com Kant, né? Kant coloca a relação entre o sujeito e o objeto para resolver o problema de racionalistas e empiristas, tá? Então, naquilo que é filosófico e científico, sempre já existia o mundo do sujeito, né, que vai ser chamado por Kant de ego transcendental, e o mundo do objeto, que vai ser conhecido por esse sujeito por intermédio de um a priori sintético, né? Ou uma ideia também de relação do sujeito que conhece o objeto. O Simmel vai dizer que existem ainda dois outros reinos, né? As ideias, que vão compor, né, a mentalidade desse sujeito, e o dever ser, né, que seria aquilo que deveria acontecer ou poderia acontecer enquanto possibilidade. Né? Então, diante dessa perspectiva de que existem ideias e um dever ser, existe também uma compreensão, né, de que a realidade poderia ser outra coisa ou lida a partir de um outro ponto de vista. Então, a gente tem um retorno, né, praticamente aqui à sofística antiga, né, a ideia de Protágoras, né, de que o homem seria, né, a medida de todas as coisas, ou de que os fatos poderiam ser relativizados, tá? Então, os elementos do conhecimento vão se encontrar na experiência, ou seja, a história também precisa dessa experiência, precisa da maneira como ela é experimentada, a história é sentida, ela é trazida para compor a minha consciência, ou seja, existe uma história que é aqui do mundo externo e outra história que ela é composta a partir da relativização da consciência. Então, um fato é importante porque interessa a quem considera este fato importante. Para o que é importante, talvez, para você, pode não ser importante para outra pessoa. E Simmel separa, então, a história da sociologia. A história tem a função de compreender os fatos e acontecimentos individuais e a sociologia compreender as associações ou coletivamente essas experiências históricas vividas. Hoje em dia, a gente não consegue muito bem separar aquilo que é histórico e sociológico, porque o sociológico se apropria daquilo que é histórico para dizer-se. E, obviamente, o histórico se apropria do sociológico para poder dizer alguma coisa também no geral. Deste fato, o problema do sentido da história, né, ou seja, vamos voltar a Rickert, né, o valor que eu dou, é um problema, teoricamente, que não vai ter resolução ou solução. O sentido que pensamos terem a história e a vida é questão relativa às crenças, que são as próprias filosofias da história, ou que se tornou, inclusive, uma disciplina na filosofia, que é a maneira como a história vai ser compreendida, a história vai ser lida, a história vai ser interpretada.
filosofias e crenças são o quê? Relativas. Relativas a quem? Ao intérprete, aquele que vai fazer o processo analítico. Vou deixar a câmera fechada, está muito ruim esse negócio piscando aqui. Para Simmel, né, todo aspecto da vida, então, é relativo. Por isso, a volta lá a Protágoras, né? A vida é intranscendível. Não dá para você fugir dela. Não se pode ir além da vida e de suas manifestações. Afinal de contas, todas as compreensões, todas as interpretações, todos os fatos são, obviamente, manifestações promovidas e circunscritas a este viver. Não há história fora da vida, né? Aqui Simmel, Spengler. Spengler já faz uma interpretação negativa do Ocidente, justamente como consequência, né, dessa interpretação do Simmel, desse terceiro reino, dos produtos culturais aí que o Simmel está fazendo, desse relativismo, e aí, então, vai compreender o mundo por intermédio de uma ótica decadente. Uma realidade é natureza no sentido de que subordina todo o devir ao sido, e é histórica no sentido que subordina todo o sido ao devir, né? Nisso, a história é uma biografia geral, ou é a contação da vida de todas as pessoas. A humanidade não tem nenhum fio, nenhuma ideia, nenhum plano, do mesmo modo que não tem fim a espécie das borboletas ou a espécie das orquídeas. Percebam que o Spengler está trazendo a gente para o caótico, né? Para um reino da caoticidade ou da desorganização. Não existe um plano. Quer dizer, ele acaba de vez, ele mata de vez a ideia hegeliana de que existe um espírito da cultura, que existe um espírito dos povos, que existe um espírito, que existiria um espírito alemão. Então, olha, não tem nenhum plano, nenhuma ideia prévia, as coisas elas vão acontecendo, não tem uma explicação racional prévia para dizer de como que o mundo vai ir para um lado ou para o outro. A humanidade é um conceito zoológico ou então é palavra desprovida de sentido, né? As civilizações são organismos. O que existe é um espetáculo de pluralidade de poderosas civilizações que florescem com força primigênia, né, do útero da mãe materna. Ou seja, as civilizações são, na verdade, filhos do tempo, filhos da cultura. E você não, do mesmo jeito que a mãe não controla o que o filho vai ser, né? A gente também não tem o controle de dizer para onde que a cultura, ou para onde a civilização, ou para onde a sociedade vai, né? E aí, então, como organismos, as civilizações aparecem, amadurecem, enlouquecem e não voltam mais, e, obviamente, vão dar origem, depois, ao devir de uma nova civilização, né? Então, isso acontece mesmo, né? No tempo, né, os modos culturais humanos, os produtos humanos, eles aparecem, ganham vigor, né, se espalham, né, entram em crise, o que é essa loucura, né, e aí, obviamente, permite o florescimento de um novo tempo, de uma nova, a partir dessa nova revolução, tá? As civilizações são assim, segundo Spengler, por fim destinadas à decadência, ou seja, à destituição, elas acabam. Então, e ele coloca o seguinte: quando o fim é alcançado e a plenitude das possibilidades interiores chega a se realizar completamente em direção ao exterior, a civilização se enrijece repentinamente, encaminha-se para a morte, seu sangue se coagula, suas forças lhe faltam e ela se torna civilização em declínio. E aí, para Spengler, a nossa civilização ocidental está assim. Olha que ele diagnosticou isso no início do século XX, né? Graças à crise moral e à equiparação entre o dinheiro e o poder dentro das democracias, é um exemplo dessa decadência da civilização ocidental. Estaríamos, assim, no momento de subversão de todos os valores,
né? E aí, obviamente, se a gente faz um retorno aí ao Nietzsche, né, nós estamos na expectativa aí do nascimento do super-homem. E aí eu faço uma brincadeira, que legal, não é mesmo, galera? Porque a gente consegue perceber esse estágio de loucura nas relações sociais humanas no contemporâneo, né? Hoje, essa degradação do que é ocidental fica muito claramente posto, né? A gente percebe de uma maneira muito vigorosa, né, esse teatro do absurdo que se tornaram as relações humanas, né, dentro desse universo da virtualidade e da realidade. Só que você achou muito legal essa ideia aí do Spengler, só que essas ideias possibilitaram o nazismo. Então você percebe o seguinte: eles entenderam na Alemanha, a partir do Spengler, que aquela sociedade ordenada, como havia se encaminhado até aquele instante, ela tinha entrado em declínio e precisava de uma nova civilização. Essa civilização era uma civilização que foi apregoada no nazismo como a civilização eugênica, como a civilização da ordem, como a civilização do autoritarismo, como a civilização de uma predominância dos valores alemães, do trabalho alemão, e que eles precisavam, então, colocar enquanto remédio. Lembra que eu coloquei lá no início que, né, essa luta pelas ciências humanas se tornarem ciências, ela gera algo de positivo, que vai ser a maturação das ciências humanas como um campo, de fato, de estudo, e, ao mesmo tempo, o historicismo alemão, né, e aí vai ter uma influência de tudo que se vivia de decadência e crise na Alemanha do início do século XX, que vai possibilitar o surgimento dos autoritarismos, tá? O nazismo é um exemplo disso daí. Aqui o Spengler, e aqui a lógica daquilo que se vivia, então, da decadência da cultura e da decadência midiática e da decadência do Ocidente. Estamos terminando, gente. Mais 10 minutinhos a gente termina. Eu sei que já vencemos aqui o conteúdo, o tempo da aula. Vou pegar aqui só mais 10 minutinhos. A gente vai falar um pouquinho sobre Troelsky e sobre Menek e terminamos, então, o nosso conteúdo, tá? Trotsky, né, o caráter absoluto dos valores religiosos, é um historicista alemão com uma perspectiva, com uma pegada aí religiosa. Ele vai colocar que toda forma de religião é condicionada e toda religião pretende se mostrar absoluta, né? Então é um caráter absoluto mesmo dos valores religiosos, que toda religião diz, né, dentro da sua dogmática, dentro das suas crenças, dentro da sua doutrina da salvação, né, que é a soterologia, que ela vai condicionar, que ela vai levar ao infinito e à salvação. Para Troelsky, todas as religiões são fatos históricos individuais, tá? Então, é a maneira como os sujeitos encarnam em si aquelas dogmáticas, ou como eles trazem para si, né, aquela dogmática, tá? E, por fim, né, o nosso último historicista, Frederick Menek, né, e aí já tem uma perspectiva menor também, né, do mesmo jeito que Troelsky vai falar sobre um ponto, né, uma interpretação historicista de um fenômeno, e Menek vai se debruçar sobre a busca do eterno no átimo. O que é isso, professor? O que busca do eterno no átimo? Explica melhor. Para ele, o historicismo suscitou um relativismo que considera toda formação histórica individual, toda instituição, toda ideia e toda ideologia somente como momento transitório no curso infinito do devir. Tá? Ou seja, a vida vai acontecendo e a historicização, segundo Menek, é uma compreensão daquele pedaço transitório do ontem que vai conduzir ao amanhã. Né? As filosofias da diferença vão sair deste ponto de interpretação também. Tá? Filosofia da diferença é o contemporâneo do contemporâneo, né? Nós temos ainda hoje as influências, né, de Foucault, mas principalmente de Félix Guattari, de Deleuze, que vão entender como Menek essa ideia do devir. Todas as coisas, portanto, só têm valor relativo, porque todas as coisas são em transição, né?
Segundo Menek, então, o historicismo é, portanto, um veneno corrosivo, tá? Existem 3 caminhos para eu me livrar, né, desse historicismo, desse veneno, para neutralizar este fenômeno, que é fugir para o passado, porque todo mundo vai dizer que lá no passado era bom, não lembra? Né? Isso que a Bisa fala. A Bisa fala que bom era lá quando era jovem, que não tinha, não sei o que todo mundo vai então, entende que o ouro, o bom, era o período da juventude. Ou eu fujo para o passado, ou eu fujo para o futuro, que a ideia de que amanhã vai ser melhor do que hoje é também uma falácia, é também uma mentira. Amanhã pode ser muito pior do que hoje, né? Então, ou eu faço um caminho vertical que nos leva a buscar e criar o eterno no átimo. O que é isso? Uma constelação individual na vida, um sentido eterno, é aquilo que não muda e é desconstruído a partir de um vazio, que é um ponto de vista também relativista, se você for olhar, né? Porque se eu fujo para o passado ou eu fujo para o futuro, esse caminho vertical de quem querer encontrar algo perene no vazio é a mesma coisa que dizer que, né, eu vou estar fugindo para um niilismo, eu vou estar fugindo para uma compreensão de que as coisas só se resolvem a partir do meu ponto de vista, que é, de certa forma, um relativismo também. E aqui, então, temos o senhor Menek. O que eu gostaria aqui, mormente, que ficasse registrado, então, na aula de hoje? Que vocês compreendam efetivamente que o historicismo foi um processo filosófico que permitiu a compreensão das ciências humanas dentro do bojo do científico, ou seja, como um campo que possui uma autonomia, que possui uma compreensão, seja nomotética ou ideográfica, mas de importância, porque tudo o que vivemos é histórico, tudo o que vivemos é individual e, ao mesmo tempo, coletivo dentro do campo da histórica, dentro do campo histórico. E isso é muito bacana. E do ruim se eu entendo que essa história ela acontece inevitavelmente, eu permito o surgimento de uma interpretação da história, e se eu tenho uma interpretação, eu tenho uma relativização, e aquilo que relativiza demais pode relativizar, inclusive, os valores, né? Se eu, como Spengler, entendo que isso aqui tudo está muito ruim, ele permite o surgimento de algo que pode ser bom e que a gente vai ver algum tempo depois que nada daquilo era bom. Essa nova sociedade, né? O que vai surgir desses novos paradigmas, se é relativo, se é interpretável, pode dar bom, como pode dar, como dizem vocês, muito ruim, né? Pode dar ruim, né? Ou seja, pode ser que estes fenômenos me conduzam a uma interpretação e uma vivência bastante negativa, desumanizadora, né? E, obviamente, sem qualquer lastro de interpretação no real, de uma verdade que coloque o ser humano como algo pulsante, como algo esteticamente relevante, eticamente relevante, né, dentro do próprio viver. Né, eu desejo aqui que essa aula tenha sido para vocês bacana, na perspectiva de que vocês construam autonomamente, mas sem muitos relativismos, uma história interpretada a partir de um ponto de vista, ou a partir do seu próprio viver, que vai causar impacto ético e estético na vida das pessoas, né? Vou abrir, então, para dúvidas. Alguma pergunta sobre o historicismo? Só dizer que eu amei e que eu aprendi muito de verdade. Muitos autores que eu não conhecia, e um deles aí que me interessou muito por conta do TCC. Depois a gente conversa sobre isso. Ótimo, Clara, ótimo. Então, queridos, beijo gigante para vocês. A gente se vê na próxima aula. Essa aula já vai hoje lá pro AVA. Fiquem atentos aí.
E além da aula que vai para o AVA, eu vou colocar também um exercício para vocês do tipo questionário lá valendo uma pontuação, tá bom? Vai ficar aberto aí uma semana, mas eu já vou colocar lá para vocês. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.